Bom, bom dia a todos. Hoje o IBDIC está realizando mais um café da manhã e hoje nós vamos tratar das normas e diretrizes brasileiras e internacionais aplicáveis à perícia. Nós estamos contando com a participação hoje da engenheira Fabiana Albano, diretora do IBAP São Paulo, conselheira do CREA São Paulo, diretora do IBAP Nacional, perita experiente. Nós temos aqui também o engenheiro advogado Giovanni Martins, que atua também em perícias. Nós temos o Paulo Nascimento, engenheiro do IBAP Rio de Janeiro e membro também da ACE, participando da revisão de normas na ABNT. Nós temos o Pedro Manha Bosco, diretor também da ACE Brasil, perito e assistente em muitas perícias e arbitragens. Então, nós vamos tratar de normas e diretrizes, nós vamos fazer um breve apanhado para vocês do que é possível, do que existe e do que se recomenda fazer quando se vai trabalhar com normas e perícias. Nós vamos falar rapidamente da importância das normas e diretrizes, a fundamentação da perícia, normas e diretrizes da ABNT e do IBAP, as recomendações da ACE e fazer uma conclusão. Então, eu passo a palavra agora aos meus colegas. Giovanni Martins, por favor. Bom, vamos começar falando da importância aí das normas, né? Eu acho que o ponto aqui é conscientizar que a perícia ela não se faz com opiniões pessoais, ela não se faz com um ponto de vista de um profissional, mas sim com base numa prática, numa rotina já experimentada, com base em estudos práticos e acadêmicos, que formam ali uma base de dados em que o perito tem que se debruçar, tem que conhecer para poder atuar no mercado. Então, nós temos aí uma condição onde o que nós, via de regras, vamos trabalhar são contratos em que os desvios são previsíveis, eu diria assim, porque contratos de construção eles são complexos, e a visão humana, quando determina ali as cláusulas contratuais, diretrizes contratuais, ela não consegue cercar tudo que vai acontecer naquele contrato. Então, os desvios eles são previsíveis. Então, para os grandes desvios da construção, por exemplo, existem as práticas recomendadas que dão ali exercícios aderentes caso a caso, né? Alterações de cronograma, a questões de impacto na produtividade, a questão de aceleração. Então, o que eu podia passar para mim, só para a gente... o que é o ponto que eu acho que tem que chamar a atenção, o que é o objetivo principal da utilização de normas e diretrizes? O ponto principal é reduzir subjetividade. Fazer com que aspectos não objetivos, não pautados em um estudo já consagrado, possa trazer ali numa conclusão pericial desvios que não deveriam fazer parte desse nosso mundo. Nosso mundo é um mundo objetivo. É um mundo de engenharia que existe ali um certo range de possibilidade de conclusões, mas com limites, porque senão não presta esse trabalho para quem vai julgar. Outra situação é que a normas e essas normas e diretrizes elas acabam por proporcionar as conclusões assertivas, não mais assertivas, inclusive, assertivas. A gente pode dizer que se um profissional sabe escolher bem a prática que ele vai utilizar para fins de uma análise de cronograma, por exemplo, a qualidade do documento que ele tenha, qual avanço que essa obra possui, ele vai conseguir conclusão assertiva. Ele vai concluir, no parecer dele, exatamente num range de qualidade, de assertividade
muito bom. Qual a responsabilidade de cada parte para que aquele atraso ocorresse? Qual a responsabilidade de uma parte de outra numa perda de produtividade que teve num contrato, por exemplo, e outros itens mais? Obviamente que a gente está falando aqui de casos de equilíbrio, mas a coisa se extrapola, né? Aí a gente vem para questões de patologias, né? Verificação de patologia, verificação de avaliação de imóveis. A gente tem para todas as áreas de atuação da engenharia, no que diz respeito a perícias, nós vamos ter essas normas direcionando um estudo, mas trazendo parâmetros que possibilitam aí ao engenheiro perito fazer conclusões assertivas. Agora nós vamos trazer um pouco a visão do usuário, né, da perícia, tá certo? O que ele espera da perícia, como a perícia pode ser realizada na visão do usuário, né, do operador, para que a perícia, né, como o Giovanni mencionou, atenda também os seus objetivos, que é dirimir a causa, né, dirimir o problema e apresentar. Né, Paulo? Sim. Bom dia a todos. Eu vou usar da figura que eu trouxe aí, que foi um treinamento que eu fiz em agosto de 2018, na ACE. O professor era o Livenburg, né? Então, nós temos ali o que eu chamaria de Puma. Só que tem 500 nomes diferentes em 500 lugares diferentes que estão expressos ali para se referir ao mesmo animal, né? Então, alinhado com o que o Giovanni falou, a gente tem que ter parâmetros que sejam comparáveis entre si para que a gente possa olhar uma causa. Senão, a gente acaba caindo no que muitos... A gente está numa casa de advogados, né? Muitos advogados, muitos árbitros, eu já ouvi falar que parece que quando você tem uma perícia em que você tem 2 peritos, eles não conseguem formar uma convicção ao julgador, né? Então, novamente, enfatizar algo que está no CPC, né? Que é vedado ao perito emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Com isso, o que se quer dizer é que as avaliações que um perito faz de um problema, eles têm que ser calcados, como o Giovanni falou, em parâmetros que sejam de um conhecimento amplificado. Por isso existem, como foi falado, os protocolos da Sociedade Construction Law, da ACE, do IBAP, né? Estamos trabalhando na reformulação da norma de perícia de construção civil. Para quê? Para que a gente ofereça um embasamento que seja passível de uso comum para a comunidade dos peritos, né? Então, para que a gente não tenha o problema do Puma ali, né? Que é um púlgar, é isso, aquilo, aquilo outro. Então, é importante que nós técnicos, nós peritos, tenhamos aprofundamento no uso desses protocolos, dessas normas, e que também a gente tenha um trabalho mais técnico, para que a gente possa ter, no futuro, um ambiente de resolução de disputas mais qualificado do que a gente tem hoje, que a gente possa ter, inclusive, mais espaço para trabalho de nós peritos, nós assistentes técnicos e tudo mais. E que problemas vocês têm visto hoje em dia que, sem a utilização da norma, dessas diretrizes? Então, isso é muito grave, né? Porque o que a gente vê são várias opiniões, né? O uso mau uso de alguns protocolos, algumas normas comumente vistas, né? Que elas não trazem a consistência necessária para causas complexas, né? Porque a gente vê, se a gente pesquisar, às vezes a gente vê um engenheiro fazendo laudos sobre propriedade intelectual de alguma coisa, entendeu? Quer dizer, o ambiente de perícia ele é especializado, como o CPC diz. Então, cada qual no seu lugar. E nós, engenheiros, nós, arquitetos, temos que nos aprofundar no conhecimento de protocolos para que o nosso embasamento seja cientificamente comprovado
e passível de um escrutínio, de um debate sobre aquele tema, para que o julgador tenha maior clareza do que vai decidir. E que outro profissional chegue ao mesmo resultado, né? Ou Com aqueles dados. Não, com aqueles dados, né? Qual é o ponto controvertido da causa, para que seja mais fácil de julgar. Eu só complementando, eu falo que a cor desse guardanapo é branca, mas para o perito ele não pode dizer que é branca. Ele tem que trazer um catálogo de cor da BNT, de quem quer que seja, e fala, aqui está um catálogo que é branco. Então a cor do guardanapo é branco. Mas não é porque ele fala que é branco, ponto final. Ele tem que ter um parâmetro, por mais simples que seja a conclusão dele. Então, A referência. Referencial. Agora, Fabiana, o que são exatamente perícias? Quais são os tipos de perícias e quais as normas, já entrando no tema da nossa conversa? Bom dia. Eu costumo dizer que as normas para os engenheiros são os códigos para os advogados, né? O nosso livro de cabeceira são as normas, porque tudo que a gente fala tem que ser fundamentado em algum estudo, em alguma diretriz, em algo publicado e validado por uma classe profissional, por um grupo de estudos. Então, as normas são os nossos códigos, né? Nenhum advogado vai se referir a alguma lei sem saber que lei que ele está falando. É a mesma coisa. Os engenheiros, arquitetos, né? Nós temos que não conhecer profundamente todas as normas, mas a gente tem que recorrer a todas, né? Se existe norma, é porque ela é para ser aplicada. Lógico que a gente não vai conhecer a norma específica de aplicar em determinado assunto, mas a gente tem que buscar onde ela está, estudar aquela norma e aplicar na perícia. Agora, existem normas que têm que ser de conhecimento amplo do perito, né? Que são as normas que são básicas para qualquer perícia, principalmente no mercado de construção civil, né? Nós temos aí as normas da BNT e do IBAP. Da BNT tem a norma de perícia em construção civil, que é a 13752, que é de 96, é extremamente desatualizada, mas está em revisão já há alguns anos, e esse ano ela vai ser publicada, né? E ela foi feito um estudo, num grupo de estudos, e esse estudo foi bem profícuo e trouxe bastante resultado, vai agregar muito para as perícias, que ela divide ali as espécies de perícia, né? E também outra coisa, eu acho que o advogado, ele não precisa conhecer as normas como um engenheiro, mas ele tem que saber o que ele quer contratar, né? Ele quer uma perícia, ele tem que saber que perícia que ele precisa. E quais são as perícias que ele pode precisar e pedir até para o engenheiro? Lógico que o engenheiro vai dar ali um suporte técnico para ele, mas conhecimento para o advogado sobre o tipo de prestação de serviço, eu acho que é essencial. Então, eu acho que essa parte da norma, especificamente, para o advogado é muito importante, que é as espécies de perícia. Quais são as perícias que existem, né? Segundo a nova revisão, a gente tem a perícia de avaliação, que são as avaliações de bens, né? Frutos, direitos, os exames e vistoria. O exame é a perícia de bens móveis, por exemplo. Eu não vou fazer a vistoria de um documento, eu vou fazer o exame de um documento. Então, esse é outro tipo de perícia. As perícias de vistoria, que são as que a gente usa amplamente na construção civil, né? Que são aquelas que a gente faz a diligência até a obra, até o imóvel, para constatar a situação, que existem 3 tipos de vistoria segundo a norma, né? Não confundir a espécie de perícia vistoria com a diligência vistoria, porque a gente tem a diligência, que é quando o profissional se desloca até o bem, até o imóvel, até a obra, para fazer as verificações em loco, e tem a espécie de perícia que se chama vistoria, que são essas, de constatação, de análise comparativa de conformidade e de análise de causalidade. De constatação é aquela que você só quer constatar o estado da obra, do imóvel, do bem, da máquina, da planta, do que quer que seja.
Análise comparativa de conformidade são aquelas que a gente faz no check, né? Ah, está conforme? Sim. Não está conforme? Não. É outro tipo de perícia. E análise de causalidade são aquelas que a gente vê as anomalias, busca as origens das anomalias, apura as responsabilidades e tal. Aí ali a gente tem as perícias Possessórias dominiais. possessórias e dominiais, que são os capião, demarcatórias, essas de posse, né, domínio, e avaliação. Essa é a grande novidade dessa nossa norma de perícia na construção civil, a partir da revisão, que a gente vai ter essa parte importantíssima de avaliação de impacto de contrato de obras e serviços, que é exatamente o que os senhores estavam falando, de desequilíbrio de contrato, de análise de produtividade, esse tipo de coisa, né? Temos também a norma básica de perícia do IBAP São Paulo, que é de 2015, também está em revisão, e a norma de procedimentos técnicos de entrega e recebimento de obras, que é de 2014 do IBAP também. E uma série de outras, né, que nós vamos falar aí na sequência, principalmente sobre a avaliação. Só complementando, essa norma de perícias, ela é uma norma de 1996, ela seguiu os trâmites, processo da ABNT para sua revisão já desde 2016, reuniões plenárias abertas a todo mundo, quase que mensais, e já se encerrou, já se terminou a fase de discussões, de redação, e nós estamos na fase da revisão final, para que, em seguida, este projeto de revisão seja colocado em consulta nacional, onde qualquer cidadão, qualquer pessoa pode opinar, fazer comentário, fazer sugestão, que depois será analisada pela comissão de revisão, que vai fundamentar, e aí a ABNT vai publicar essa norma. Nossa expectativa, a nossa previsão é que ainda no primeiro semestre essa norma possa ir para a consulta nacional, e ela justamente, essa figura é já do projeto da revisão da norma, onde se expande os tipos de perícias, né, na construção civil, e se agregou principalmente o impacto na construção civil, que alguns chamam de desequilíbrio, né? Mas o desequilíbrio, no sentido jurídico, é muito estrito. Então, na realidade, é o impacto de algum evento, de algum problema, falta de material, atraso da obra, entrega de liberação diária, aumento de insumos, falta de aditivos, tudo isso será tratado, pode ser tratado nesse tipo de perícia, que é a avaliação de impacto. Inclusive, esse nome desequilíbrio foi discutido lá, né? Chegamos à conclusão que não fazia sentido, porque ao final você pode falar, não teve desequilíbrio, né? Então, realmente, é uma avaliação de impacto e não análise de desequilíbrio, né? Não é o resultado, né? Exatamente. Nós podemos chamar o trabalho pelo nome do possível resultado. Pode ser que não seja o resultado, enfim. Aqui eu vou falar um pouquinho da norma de avaliação, que é uma norma que, para os engenheiros que trabalham na área, ela é de suma importância, né, para avaliação de bens, e ela é dividida em 7 partes. Ela é uma norma extensa. A avaliação de bens não é opinião. A avaliação de bens é científica, né? Ela não tem viés cognitivo. Eu, inclusive, queria até citar, teve uma pesquisa em Harvard, tem até o nome aqui dos pesquisadores, depois eles chamaram um grupo de corretores de imóveis de mercado, distribuíram uma série dividiram em 2 grupos, deram para uma parte uma certa pesquisa, para eles folhearem, olharem enquanto discutiam ali, e outro valor abaixo daquele que eles estavam para o primeiro grupo, eles deram para o segundo grupo. E depois eles levaram todos eles para um imóvel para fazer avaliação. Por causa do viés cognitivo e da falta de conhecimento científico, o grupo que recebeu aquelas pesquisas, né, entre aspas, opiniões
com valor mais alto de outros imóveis, avaliaram, né, opinaram, pelo menos 10% acima do valor, ou seja, existe uma influência, um viés cognitivo para quem não usa a norma técnica, né? A norma de avaliação, ela torna o trabalho auditável. Qualquer outro técnico, engenheiro, arquiteto, que pegar o laudo de avaliação, ele consegue fazer uma análise daquele laudo e verificar os parâmetros e fazer uma discussão técnica, científica, para chegar ao valor real. Essa é a diferença de quando a gente usa uma norma, de quando a gente tem a questão da opinião e o viés cognitivo, né? A norma de avaliação de bens, ela é dividida em 7 partes. Parte 1, procedimentos gerais. Parte 2, imóveis urbanos. Parte 3, rurais e componentes. Parte 4, empreendimentos. Parte 5, máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais. 6, recursos naturais e ambientais. E a 7, bens de patrimônio histórico e artístico. Temos também a norma de avaliação de imóveis urbanos do IBAP São Paulo, que está em revisão também. Eu acho importante, né? Essa parte de recursos naturais e ambientais está sendo, já existem metodologias para quantificar ativos biológicos, impactos ambientais no sentido de quanto vale tirar a vista de um apartamento, de um imóvel, tá certo? Então, você hoje tem metodologia, tem ferramentas para poder fazer o trabalho científico nesse sentido. Vocês viram que a decomposição da norma, ela trata de tudo que tem um valor e justamente a norma vai procurar como calcular esse valor a partir de parâmetros técnicos e referências de mercado. Então, a gente pode trabalhar com o método da reconstrução, né? Refazer, a gente pode trabalhar com valor de mercado, são várias situações, o método chamado involutivo, eu volto para trás, o método evolutivo, eu vou para frente, né? Então, existem hoje regras, maneiras de se calcular estas avaliações segundo uma norma brasileira aprovada e discutida. Essa questão dos recursos naturais e ambientais, ela é muito utilizada em desapropriações, né? Onde o poder público ou uma necessidade pública faz uma desapropriação e aquela valoração de quanto a sociedade está perdendo ambientalmente com aquele recurso que vai ser retirado da natureza. Hoje em dia existem metodologias de quantificar isso, né? Aí depois, lógico, existe uma discussão para onde vai o recurso, enfim, mas tem hoje em dia como quantificar, né? Tem a norma, essa norma é nova, ela é recém saída do forno. Dezembro, né? Dezembro de 22. É uma norma, assim, que eu acho que vai causar um enorme impacto nas perícias de construção civil, né? Porque, finalmente, a gente vai conseguir fazer a distinção do que é garantia e do que é vida útil. Uma coisa não é a mesma coisa que a outra, né? E isso, muitas vezes, se confunde. Entre os peritos, infelizmente, ainda alguns que causam confusão, já vi laudos que, infelizmente, existe essa confusão, entre os advogados, meu Deus. Entre os juízes, meu Deus. Mas, enfim, a norma veio ajudar a gente a, finalmente, fazer uma distinção e acabar com essa história de que o imóvel tem que durar 1 milhão de anos e é só você pegar a chave e acabou, né? A norma de garantias é a 1770, publicada no final do ano passado. E ali eu queria mostrar, só para exemplificar, a curva da banheira. O que é a curva da banheira? Eu vou explicar para entender o que é a garantia. Ali, aquela curva azul, a gente tem ali a probabilidade de haver falhas pelo tempo, né? Então, quando o imóvel é novo, o que acontece? No início pode ter algum problema de instalação, algum problema em algum produto, em algum equipamento, onde existe essa maior chance de aparecer algum problema que cause um impacto no funcionamento da edificação. Com o tempo, isso vai sumindo e vai à normalidade, né?
A outra é com relação ao uso mesmo, o tempo de uso do equipamento, do imóvel, do sistema, do produto. Conforme vai passando o tempo e ele vai sendo utilizado, ele vai tendo uma decrepitude natural e as falhas aumentam de acordo com o uso e o tempo e a idade daquele equipamento, imóvel, bem, enfim. A curva da banheira, ela faz... E a linha vermelha é a que baliza a média, né? Então, ali, aquela curva em cima, que é a curva da banheira, é a curva que a gente chama de curva da banheira mesmo, não tem outro nome. Mas, assim, é onde a gente consegue entender a possibilidade de falhas de um sistema, de um imóvel, de um empreendimento, de um produto, de uma máquina. E a garantia, ela está intimamente ligada com aquela fase da mortalidade infantil, que é onde nasce, né? Que são aquelas falhas devido a ele ser novo, né? Então, qual é a possibilidade de falha de um produto assim que ele é entregue? Existe, lógico que existe a possibilidade, por isso que é oferecida a garantia. Mas a garantia, ela não se estende por toda a vida útil. Ela só se aplica naquele primeiro momento. Então, essa norma de garantias, ela veio ajudar muito, porque ela coloca para cada tipo de instalação e de produto, dentro de um rol que eles elencaram, né, e foi feito um estudo, com ampla participação de associações de produtos, de produtores consumidores, inclusive teve participação do PROCON, eu participei pelo CREA também, das associações Abividro, de ar-condicionado, enfim, de uma série de instalações. Então, foi bastante discutido, e, para mim, essa norma, para perito, é norma de cabeceira, né? Aquela norma que a gente não pode perder de frente. Do lado direito, é aquele gráfico que a gente está super acostumado, que é sobre o desempenho das edificações, inclusive é retirado da 15575, da norma de desempenho. Ali ele traça o desempenho pelo tempo, e conforme a gente vai fazendo as manutenções, a gente vai melhorando o desempenho, prolongando o tempo de vida útil. Então, a vida útil, que a gente chama na norma de desempenho, é a vida útil de projeto. É aquele período em que a gente coloca no projeto para aquele sistema, ou equipamento, enfim, aquele bem, dentre as manutenções. Então, é o seguinte, a vida útil desse imóvel é de tantos anos, desde que você realize todas as manutenções necessárias, que você siga 5674, a norma de manutenção, você siga o manual do síndico proprietário, que você atenda todos os requisitos de cada componente dentro do manual, daquele manual e de todos os procedimentos necessários, você vai atingir a vida útil de projeto, desde que você realize as manutenções. Se você não realiza as manutenções, você reduz a vida útil e não vai atingir a vida útil de projeto, que não é culpa do construtor, né? Deixa eu fazer uma analogia que todos nós conhecemos e não reclamamos, né? Que é a analogia do carro. Quando a gente compra um carro novo, tira da concessionária, né? A garantia do fabricante do automóvel é, por exemplo, 1 ano. O carro não vai durar 1 ano, que é o período da garantia, ele vai durar 5, 6, 10 anos. Quanto ele vai durar? Depende do que eu fizer. Se eu não trocar o óleo, pode ser que ele dure 1 ano e meio, né? Se eu deixar o óleo sem troca. Se eu não fizer a manutenção, se eu não conservar o pneu na pressão adequada, tudo isso, se eu não trocar os filtros, ele não vai ter a vida possível que ele tinha previsto. Mas ele vai acabar com 1 ano quando acaba a garantia do fabricante? Não. Então, garantia é um item comercial que quem faz o produto, quem constrói o imóvel, define, e quem compra sabe antes qual é a garantia. Um dos objetivos da norma, que eu participei pela ACE também, foi justamente isso. Quem compra um imóvel, quem compra um produto, sabe agora qual é a garantia mínima que o fabricante tem que dar
para ele poder ser ressarcido, ou exigir um reparo, a troca, a substituição. Nós estamos falando de imóveis, então, na norma, a 1770, tem prazos diferenciados para janelas, portas, válvulas, instalações hidráulicas, instalações elétricas, tudo isso. Cada um tem um prazo de garantia diferente pela sua própria natureza diferente. O que acontece é que, no carro, a garantia ela está, muitas vezes, vinculada também à manutenção. Sim, condicionada a realizar a manutenção. E o brasileiro dá essa manutenção do carro. Sim. Na verdade, assim, o carro, ele te obriga a levar, inclusive, na concessionária que você comprou o carro, ou alguma outra autorizada. Quer dizer, a gente é exigido nesse ponto e nos imóveis não, né? Mas eu acho que isso é uma cultura, existe um aculturamento, e é bom para todos os lados, né? Tanto para as construtoras que estão prestando atenção nos seus manuais e educando os seus usuários dos imóveis e dos bens, quanto para o próprio consumidor, porque ele vai ter ali detalhado como que ele vai cuidar, o que ele tem que fazer, e aí a questão de responsabilidade também fica muito mais clara, né? Aquela coisa de não fez manutenção e vai entrar com a ação com 5 anos, né, alegando tudo que aconteceu, isso vai diminuir. Não digo que vai acabar, mas com o passar do tempo, eu acredito que isso vai dar uma boa melhorada, né? O que acontece ali, ó? A curva da banheira, fiz a união ali das dois pontos de vista, né? A gente desloca a curva da banheira quando a gente faz a manutenção, né? Aquela vida útil de falha no médio, ela se prolonga e aquela quantidade maior de falhas vai mesmo para a decrepitude, né? Porque a gente vai fazendo as manutenções e vai se dissipando ao passar do tempo. É só mais uma coisinha que eu queria falar, que eu acho importante, sobre o desequilíbrio, que na verdade é o impacto nos contratos, né? Eu peguei esses dias no CREA, eu sou conselheira do CREA, e a gente faz julgamento de alguns processos de denúncia contra profissionais, né? E um advogado entrou com uma denúncia contra um profissional que fez uma análise de impacto econômico-financeiro, dizendo que ele não possuía capacitação e habilitação profissional para fazer esse tipo de estudo, que isso era exclusivo de contadores, né? Então, assim, aqui eu deixo meu recado para os advogados. Eu sei que na área de esporte e de arbitragem isso é muito mais falado e muito mais comum, mas eu atuo no Tribunal de Justiça, Justiça Comum. Isso não é tão claro quanto para os senhores, né? Infelizmente, ainda existe aquela ideia de que analisar o impacto no contrato, o engenheiro não, mas é a pessoa correta para fazer aquilo, né? Então, assim, queria deixar o meu recado, porque entrou uma denúncia de um advogado falando que é absurdo o engenheiro analisando quanto tempo que o operador usou a máquina e quanto tempo a máquina ficou parada. Eu falei que bom, né, que ele está fazendo isso e que não é um leigo. Então, assim, fica aqui o meu recado. Fabiana, queria só dizer o seguinte: existem colegas nossos que abdicam de fazer cálculo de valores, entendeu? Não é incomum você ver perito de engenharia dizer que precificar alguma coisa é coisa de contador. Mas entendeu? isso é um grave erro. Grave erro. Ele está habilitado. O trabalho do contador não é precificar um serviço, porque isso é trabalho do engenheiro. Sim. Ele sabe, com base no histórico contábil, dizer quanto custou. Então, só que tem colegas nossos que vendem o serviço de perito de engenharia e não fazem essa parte do serviço. Deixa aqui o meu recado a esses peritos. Meu cartão, meu telefone. Na verdade, existe uma diferença entre dano no contrato e prejuízo e lucro. Prejuízo e lucro é um conceito contábil. Você pode estar com um baita de um prejuízo no contrato e não ter direito a reivindicar nada. Foi questão de gestão sua. Ou você pode estar com lucro, resultados positivos no contrato e ter direito a reivindicar. Então, o cálculo que se faz numa perícia
de engenharia, uma recomposição, né, do contrato, uma recomposição econômica do contrato, com base em que o fato e as circunstâncias em que o preço foi formado, esse cenário se alterou. Então, você usa o que? Dados contratuais, né? Então, é realmente lamentável essa confusão, e ela existe muito. Por óbvio, por vezes, você precisa recorrer à contabilidade, e aí cabe ao contador fazer determinados cálculos. Mas, via de regra, são cálculos de recomposição, tem como base a composição de custo, BDI do contrato. Exatamente. E, por vezes, você vê, inclusive, casos que você está citando, que o engenheiro não faz isso, e o contador pega, então, esses dados de contrato e faz a conta. Que é uma coisa... É a inversão, né? É a inversão. Pede que os dois profissionais trabalhem juntos. Nada. Né? Que se complementem, fica um trabalho até mais rico, multidisciplinar. Perfeito. Mas o engenheiro é essencial e é a profissão que tem a habilitação e capacitação para a realização desses trabalhos. Um outro tema que a gente tem também orientação e diretrizes é a parte de conflitos e de produtividade. O IBAP Nacional preparou, tem o seu código de ética para engenheiros, e tem também o código de ética dos arquitetos, aonde se define o que o engenheiro, o arquiteto precisa respeitar, e quais são os limites do exercício da profissão dele. Essa diretriz do IBAP, ela vale tanto para o judiciário como para a arbitragem. A gente tem alguns institutos, entidades internacionais que tratam disso, sobretudo para os advogados, mas essa iniciativa do IBAP Nacional sobre conflitos em perícias é pioneira. Né? Foi amplamente discutido, debatido, aprovado, e aí, nessa diretriz, a gente encontra um conceito que o Código de Ética do IBAP Nacional já trazia, que é o conceito da quarentena. Né? Quanto tempo um assistente técnico, quanto tempo um perito, qual foi o trabalho que ele fez para uma das partes e quanto tempo depois ele está liberado. Né? Um assistente que prestou serviço para uma parte, ele pode ser perito para essa mesma parte no judicial depois de quanto tempo? Né? Então, essa diretriz de conflitos em perícias do IBAP, ela define, né, juntamente com o Código de Ética, por exemplo, 2 anos. Só colaborando, o SEBAR também tem um grupo de estudos voltado para perícias, e nesse grupo de estudos, capitaneados aí pelo Renato Reis e pela engenheira Beatriz, foi feito um trabalho muito similar. Os trabalhos convergem. Eu participei tanto desse trabalho como do SEBAR. Participamos, né? Participamos. E é muito interessante. Tem 2 princípios fundamentais aí que eu acho que aí fica fácil de entender. Primeiro, o princípio da transparência, né? Você tem que ser transparente com aquilo que você está fazendo, com quem você atua, e o princípio da autonomia da vontade das partes, porque mesmo havendo conflito, se as partes... Revelação, né? Revelação. Você sendo transparente, revelando, primeiro princípio. Segundo princípio é a questão de autonomia da vontade das partes. Nós temos casos no nosso escritório onde nós somos peritos de um tribunal e nós temos assistência técnica, no caso, para uma parte que é contrária ao que a gente está fazendo na perícia, mas quando nós somos convidados, nós divulgamos a questão do conflito, as partes superaram o conflito, vontade das partes, o tribunal também achou que as partes, tendo superado o conflito, estava superada essa condição, e nós estamos atuando. No caso, então, existem esses 2 princípios que eles estão também colocados aí. Existe toda uma questão de quarentena, existe toda uma diretriz, né, para que o mercado possa observar, mercado de perícias, mas esses princípios são fundamentais: transparência, revelação, autonomia da vontade das partes. E, principalmente, dizer o que não é conflito. Né? Por exemplo, escrever um livro com outro colega gera um conflito? Não. É um trabalho técnico. Participar desse evento hoje, eu estou conflitado agora com o Giovanni, não posso fazer mais nada. Não. Participar de eventos, trabalhos técnicos, a autoria, a realização de trabalhos conjuntos, dependendo da
da condição, faz parte do dia a dia. Nós não vivemos em outro mundo, tá certo? Nós temos que trabalhar, temos que ter experiência, e é esse debate, esse convívio nosso, que torna a perícia, o profissional, experiente para poder realizar esses trabalhos. E que cria conteúdo também. Cria conteúdo. Que é o que a gente precisa. Sim, o debate e a experiência. E a segunda diretriz que eu... Desculpa te interromper. É que você falando... Eu tive um caso de um processo judicial que eu fui perita, onde o assistente de uma das partes foi diretor do IBAP, e o outro assistente eu nunca tinha visto, enfim. E aí o advogado impugnou nos autos a minha atuação, porque eu cumprimentei, tudo bem, como é que você está, quanto tempo, enfim, continuamos. O juiz, quando viu aquela petição, foi muito bom, porque ele falou que bom que eles frequentam cursos, que eles frequentam congressos, que eles participam de institutos. Estranho é o outro, que não conhece o IBAP, que não vai ao congresso, que não faz curso. Então, assim, isso é realmente de alta importância, né? Essa diretriz de conflito, ela é inspirada, né, no IBA, no Guidelines para conflitos, tá certo? Que tem as listas verde, laranja e vermelha, né? Ele é inspirado. Então, nós procuramos fazer o IBAP nacional alguma coisa que tirasse a dúvida, tá certo? Porque no fundo, também o perito não decide, né? Quem decide é o julgador, seja o juiz, seja o árbitro. Então, a delimitação de conflito, ela é muito menor no caso do perito. Quantas vezes a gente vê um juiz, um árbitro, decidir com outro fundamento ou com fundamentos que desconsideram completamente o laudo? Acontece, né? Ou porque o laudo não analisou ou tem alguma deficiência, ou porque a causa da decisão, o fundamento da decisão é jurídica, e nós, peritos, não tratamos de coisas jurídicas. Então, é preciso distinguir que não se aplica aos peritos o conflito, a diretriz de conflito da IBA. O perito não tem jurisdição, o perito não decide e justamente não pode fazer essa aplicação para os peritos. Esse é um detalhe importante também para o perito. O perito, ele não decide. A gente vê muitas vezes o perito avançar sobre a área de domínio que é do advogado, que é do juiz, né? O laudo dele avalia coisas que não é da função dele fazer. E acho importante um detalhe assim que não é detalhe muito importante, mas talvez não sei se vai dar tempo de a gente tratar, que é da qualidade dos registros gerados. Quer dizer, muitos peritos eles trabalham com base em registros pobres e partem dessa premissa para emitir uma opinião técnica, né? Mas o registro ele não é suficiente para aquela conclusão. Justamente. Nós vamos falar um pouco. E justamente abordando um pouco a questão de registros, né? O IBAP Nacional também fez dessa diretriz, é um documento extenso, mais de 50 páginas, que fala como analisar a produtividade em casos de mão de obra. E justamente dos fundamentos é, se eu não tenho o registro do apontamento dia a dia, eu não posso fazer uma evolução, uma análise diária. Se eu tenho um registro mensal, eu só vou conseguir fazer essa análise mensal. Então, o IBAP, essa diretriz, ela compila, ela relaciona várias metodologias, desde a mais simples até a mais complexa, que dependem das informações dos registros que se tem. Ah, mas isso só eu tenho... Poxa, mas se a outra parte não tem, como que o perito vai poder tratar disso, né? Aí agora nós vamos falar, né, Pedro, de outro tipo de orientação, de metodologia que a gente tem, né? O pessoal na internet não vê a movimentação do mouse, não. Não vê. Porque aquele fluxograma depois seria interessante. Tá. Mas vamos falar agora um pouquinho da ACE. A gente falou você fez um comentário sobre engenheiros que não gostam de calcular, né? Aí a ACE permite, ajuda, traz toda a metodologia, mostra o passo a passo.
né? Eu sou um pouco suspeito para falar da SE, eu gosto muito da SE, participei 2 anos como diretor, fiquei 1 ano como diretor, vice-presidente, agora estou voltando para a SE de novo. A SE, dentro de todos os conteúdos que a SE tem, ela traz ali as práticas recomendadas, que são as RPs, né? São 106 hoje que existem, né, dentro da SE, e 20 foram traduzidos para o português. E pode-se separar essas RPs em genérica e como aplicada, né? A genérica é aquela que trata de uma metodologia para uma área como um todo, né? Uma área industrial, por exemplo. A como aplicada já fala do processo específico da indústria, de uma área específica da indústria. Então, ela traz uma metodologia mais especializada mesmo para determinadas situações, determinadas necessidades, né? Perfeito. Aí a gente tem um quadro que traz as práticas que foram traduzidas, né? Vocês podem reparar aí que foram separadas em, né, custos, produtividade, planejamento e risco, porque realmente são aquelas que a gente mais demanda, né, em caso de disputas, em caso dessa parte mesmo, até mesmo de administração de contratos mesmo, que ajuda a gente a conduzir o contrato como um todo. Como fazer os cálculos, né? Como fazer os cálculos. As metodologias, principalmente, né? Como fazer cálculo, como analisar um CAPEX, né? Qual que é aquela variação, né? Com base em que a gente tem de premissas para chegar numa variação X de CAPEX, né? A parte de risco também, planejamento, né? Como fazer uma análise de cronograma, produtividade, que é o que a gente vai falar aqui, essas duas que estão circuladas de vermelho, como fazer uma análise de improdutividade de contrato. Tudo isso. Só complementando, né? Você falou de custos, né? Uhum. Então, quando não se tem um projeto detalhado, qual é a variação de custos que eu posso ter do orçamento que eu fiz? Hoje, o TCU, na área pública, reconhece, na área de custos, a 17 e a 18, que justamente são isso. A própria CE, ela determina graus de detalhamento de projeto. Então, eu vou fazer uma casa. Isso é um detalhamento. Eu vou fazer uma casa com o projeto executivo que está aqui. Poxa, a variação do orçamento, do custo que a gente terá, será muito menor. Então, justamente a 17R, que é genérica, ela dá faixas de variação dependendo do orçamento, dependendo do nível de detalhamento. E a 18 já traz mais específico para o caso industrial. Então, hoje, o edital tinha um orçamento e variou 40%. Mas você tinha um projeto executivo, você tinha um projeto detalhado ou era simplesmente um projeto básico? Então, hoje, utilizando a CE, a gente tem condições de analisar isso. Todo o conteúdo, né, Luiz, foi algo amplamente estudado, não é algo que foi simplesmente colocado, então é algo que foi embasado por vários livros também, vários estudos, e é uma literatura, né? Como quando a gente traz nessa questão de normas, né? A norma te traz ali um estudo também, né? De como fazer, o que pode ser feito, como que deve ser construído, como que deve ser executado, com base em vários dados estatísticos. Aqui da mesma forma, né? E essas duas que nós vamos comentar aqui, eu vou falar um pouco da 25R, o Giovanni vai falar da 29, que é o cronograma, é justamente isso, né? Com base no que nós temos de registros dentro de um contrato, qual o caminho que a gente pode seguir para um cálculo, para uma análise de cronograma. Aí tem um fluxograma, esse fluxograma ele está dividido ali em praticamente 3 quadrantes, né? Esses quadrantes, o verde, o amarelo e o rosa, quando a gente pega numa linha da esquerda para a direita, são as metodologias de cálculos recomendadas, mais recomendadas pela CE. Então, começando lá de cima, né? A gente tem uma mudança de projeto, aquela mudança, aquele fato, aquele desvio, se tem uma responsabilidade da contratante, sim, a gente passa com a fase de cálculo de improdutividade, senão, realmente não tem o que discutir, né? Aí a gente entra na primeira questão, né? Existem registros suficientes para fazer uma análise, né? E esse registro, pessoal, ele tem que não simplesmente existir, ele tem que qualificar muito bem o fato e quantificar muito bem o reflexo. E qualificar não é simplesmente falar que parou 10 equipamentos. O equipamento, um D6 tem um preço, um D8 tem outro, um D11 tem outro preço. Parou de que hora, parou em qual área, parou por quê, de quem que é a culpa. Então, tem que deixar muito claro ali por quê, de quem que é a culpa, o que parou, a hora que parou. Então, tem que ter o registro. Tem o registro, a gente passa para esse quadrante verde, que são as metodologias de cálculo mais recomendadas. Não tem, a gente vai para os outros 2 quadrantes. E aqueles 2 quadrantes, se a gente tem algum estudo,
né, de indústria, alguma coisa que a gente pode utilizar, a gente entra naquele amarelo, e aí a gente divide 2. Né? Eu tenho um estudo específico para aquele problema, a gente vai para a metodologia específica, utilizando aquele estudo. Senão, a gente vai ter que pegar um genérico. O que é o genérico? Né? Eu vou pegar talvez uma atividade similar, né, e fazer um comparativo daquela produtividade da atividade similar com aquela que eu estou analisando. Né? O específico eu já vou direto ao ponto. Se eu não tenho nada, eu vou para um total cost. O total cost é basicamente o que eu tinha previsto menos o que eu fiz. E aí, independe de pessoas, independe de horas. Basicamente é o seguinte, eu tinha que gastar 10 horas, gastei 50, 40 de produtividade. Mas se as 10 horas eram com 1 ou 2 pessoas, as 50 foi com 10, não importa, é um menos o outro. Porque eu não tenho uma base de... Pode falar. Não, a metodologia mais recomendada, quando se tem informações, é você ter um trecho da obra onde não houve impacto. Exatamente. Que você calcula a produtividade naquele trecho sem impacto, e no trecho impactado você transfere, utiliza aquela produtividade não impactada para o trecho que em português nós chamamos de produtividade natural, em inglês eles chamam de measure miles, né? Se você tem uma milha medida, você pode comparar qual foi o desempenho, a produtividade nos outros trechos. Esse é o método, desde que haja informações. Exatamente. Que é a parte da esquerda. esquerda. A gente chegou ali tem registro, a gente parte para a esquerda. E aí a gente divide em várias outras metodologias que a gente tem. A partir do momento que a gente começa a aprofundar no registro, a gente tem essa separação de produções por períodos, ótimo, a gente vai cada vez afunilando com a metodologia mais indicada, que aí entra o Measure Miles, né? Aí depende, se eu tenho essa produtividade, mas eu não tenho algo muito específico, eu vou talvez para uma questão de valor agregado, que aí eu vou trabalhar com avanço físico. Então, depende muito do que a gente tem de registro para a gente entender qual que é a melhor metodologia. E aí, a prática, né, a ACE, a 25R, não só ela, todas as outras práticas da ACE, ela traz muito mais, né? Não é um simples fluxograma, né? Ela traz um detalhamento de como fazer esse cálculo, mas ela te mostra qual o melhor caminho a seguir com base naquilo que você tem de registro. E isso, quando a gente entra no processo de disputa, é amplamente aceito, porque é algo que já vem sendo praticado, é algo que foi estudado, é algo que foi trago com conhecimento de causa. Não é simplesmente uma invenção, não estou inventando como fazer o cálculo. Mas aí tem um problema que é o seguinte, você pega um projeto complexo, onde tinham só de planejadores, ali você tem 14, 15 pessoas, e aí você vai para o método mais simplificado para provar alguma coisa, entendeu? Porque existe uma incompatibilidade das causas com os métodos. Isso gera na cabeça do julgador um grave problema. Por quê? Porque acaba você referenciando a sua posição numa diretriz da ACE, da SCL e tal, como se aquilo ali desse lastro para uma coisa que não tem sustentação. Ou não aplicou corretamente, né? Não, mas não dá para aplicar. Não, eu vejo. Quando o registro permite, você vai ter que necessariamente ir pelo caminho mais simples. Mas existe um embasamento, né, literário, uma literatura sobre isso, que pode mostrar que aquele caminho é o caminho aconselhado com base naquilo que a gente tem de informação. Mas que realmente, num projeto complexo, com 14 planejadores, precisa ter um registro legal, né? Tem que ter um registro legal. Aí, um projeto complexo com 14 planejadores que não tem registro, é alguma coisa errada que não está ou esconder o registro, né? Só que não é raro. Não é raro. Eu tenho disputas que superam a cifra de 1 bi, que não tem relatório mensal e não tem RDO, tem diário de obra. Então, não é raro. É lamentável. É que o Pedro falou, né? Você tem uma paralisação de uma atividade, você tem que dizer no RDO que horas que começou a paralisação, qual foi o recurso afetado, entendeu? E qual a duração. Com isso, você consegue mensurar... Mas aí você muda de conceito. Tem um conceito da ociosidade, que é isso, e da perda de produtividade, que é outra. Então, eu acho que aquele gráfico ali ele é muito interessante, porque ele primeiro te fala o seguinte, e tem várias literaturas que mostram isso. O que precisa para provar a perda de produtividade é um nexo de causalidade. Existe o fato e existe a consequência. A consequência é o total cost, tá? Porque você tem um dado de contrato, você tem eventos, mudanças de projetos, revisões, condições climáticas atípicas,
a Covid, né? Você tem uma série de situações que podem vir a ocorrer e você precisa provar que isso aconteceu. Como é que você prova? Com o total cost. O total cost é o pior dos métodos, não vamos discutir. Porém, ele, aqui no Brasil, serve para ser o teto da perda de produtividade. Porque também não é raro que a pessoa venha com o cálculo, por exemplo, do baseline analysis ou do measure mile, que é um excelente cálculo, por quê? Porque ele mostra a real condição de trabalho, de eficiência de uma equipe, porque você mede uma milha, você mede uma produtividade natural em determinado momento e compara com as outras. Porém, esse método ele não é aplicável a toda a obra, ele é aplicável a obras lineares. Por exemplo, oleoduto, um mineroduto, uma rodovia, aí você aplica esse método. E é excelente, porque você tira ali erros de orçamento, você tira ali falhas do construtor, beleza, maravilha. Mas ele também não pode ser um número exorbitante que ultrapasse o total cost. O total cost é o máximo do dano que você teve no contrato. Existe... O problema é quando a gente fala o total cost, que ele não separa a improdutividade intrínseca do... Normalmente é porque não tem trabalho profundo no registro. Não, ok, mas vamos de novo. Estamos na casa de advogados. Como é que a gente... E engenheiros, né? Me vendi que era engenheiro também. Quem julga, para quem avalia, para quem constrói uma tese baseada no total cost. Não dá. Você não consegue tirar dali a improdutividade intrínseca. O problema é que a paleta de cores dos projetos dos complexos, ela tem muita cor. Então, as coisas não estão tão segmentadas. É como a Fabiana falou lá da garantia. Né? O problema é que você não tem um portão a partir do qual você entrega a obra. Né? Você entregou a obra, mas tem uma assistência técnica acontecendo e tal. Então, assim, a definição das coisas não é tão cartesiana quanto era. Não é. Esse custo ele vai ter... Vamos passar para o próximo item, mas só fechando esse item, essa perda de produtividade ela sempre vai ter uma subjetividade, não tem jeito. Mas o que tem um árbitro australiano que escreve, o Patrick Weber, ele escreve que a questão é a seguinte: primeiro passo, existe a perda de produtividade? Se existe, o método, se a gente pega aquele gráfico, você vai ter o seguinte: você pode ter pobres registros, aí você vai para o estudo da indústria, que ele vai te dar o melhor forma mais assertiva de calcular, que tem um range maior, ou você vai para o melhor, que é o baseline, que é o measure mile. Ok, às vezes você não consegue o melhor, mas o fato é o seguinte: há um dano, e se há um dano, há como calcular. Se você vai para o estudo da indústria, você vai ter o MCAA, que é uma indústria mecânica dos Estados Unidos, que tem vários estudos, você consegue ali fazer comparações. Então, eu acho que a gente falando de prática recomendada, só para poder fazer esse gancho, né, esse aspecto é muito importante, e o que a gente vê muito nas arbitragens, perícias, de forma geral, é que o pessoal entra para fazer perícia, e eu cansei de ver isso muitas vezes, profissionais com 30 anos de experiência, vivendo campo, e eu acho que isso é muito importante para o perito, ele ter uma vivência de campo. Isso ajuda, não que é tudo, mas eu acho que o mais importante é ele conhecer as diretrizes, as normas, as práticas. Então, muitas vezes, vem um profissional, 30 anos de mercado, e não estuda isso, não sabe a norma, não sabe a prática, né? E aí ele vai com a experiência dele. Aí não fica auditável, vira opinião, e as práticas, elas vêm para isso. Por exemplo, para análise de cronograma. Não sei se Pedro ia falar, desculpa, Pedro, não. Você ia fazer um comentário. Não, acho que você falou, não só para completar, que você falou primeiro o total cost, realmente, para ver se tem a perda. Tem a perda, aí você começa a ver como é que você tira ali as responsabilidades, melhora aquele cálculo ou não, mas é o começo de tudo. Bom, saudar meu amigo aqui, Rui Camilo, bom dia. E falando um pouquinho, então, da prática recomendada 29. Essa prática, ela é, talvez, na minha opinião, então, por isso eu falo talvez, a mais importante quando você fala de impactos em contrato de construção. Porque tem vários estudos que mostram que o maior desvio que existe nos contratos de construção são relacionados a atrasos. E é interessante você ter em conta que, quando a gente trata de planejamento, você vai ter dois blocos. O bloco das análises prospectivas, que quem faz é o engenheiro planejador.
né? Não somos nós, peritos. Futuro, né? Futuro, ele está planejando. E esse cara tem um trabalho, eu diria, mais difícil que o nosso, porque ele sim tem que imaginar uma série de premissas, condições climáticas, ele tem um trabalho ali de pura previsão, né? Nós não. Nosso trabalho é retrospectivo. Nós somos, de uma forma análoga, nós somos médicos legistas. O cara já morreu, e o que nós temos que verificar? A causa-morte. E aí você vai ter também, da mesma forma que na perda de produtividade, duas ramificações possíveis de análise de cronograma. A modelada, né, que o próprio nome mostra, você modela o cronograma para fazer uma análise, e a observacional, onde você não intromete, não interfere. Busca os registros. Né? Você simplesmente analisa, observa o que aconteceu no empreendimento por meio de análise de cronograma que foram produzidos. No modelado, então, você interfere, no observacional, você não interfere. No modelado, você vai ter agora duas divisões. Aquele onde você interfere subtraindo elementos e aquele que você aditiva elementos. Exemplo muito clássico do aditivar elementos é quando você pega, por exemplo, o tradicional, que é pegar a barra e impactar a barra. E é o que o perito mais faz. A maioria dos peritos... Aliás, eu diria que na justiça comum, lamentavelmente, você não pode usar exercícios sofisticados, porque não vão muitas vezes entender. Tá? Então, você acaba usando o modelado. Nos pleitos, então, nem se fala. Você acaba usando o modelado, que não é o melhor caminho. Então, lá na perda de produtividade, você tem dois caminhos. Tem registro? Não tem. O melhor exercício é o Badger Mile. A gente tem lá os exercícios menos recomendados. Aqui, o mais recomendado é você trabalhar no campo observacional. Mas, por vezes, principalmente se é um pleito, você trabalha no campo do modelado. Então, você tem o aditivo, onde você soma na barra do cronograma os impactos, e você tem o subtrativo, onde você reduz situações de impacto e vê qual seria um cenário ideal se não tivesse aquele impacto, por exemplo. Então, você ali está interferindo no cronograma. Mas, à medida que você interfere no cronograma, você sai do mundo real. Você começa a tratar de cenários... Simulações, né? Simulações e hipóteses. Ao ponto que, do outro lado, onde eu tenho à minha esquerda o observacional, eu tenho ali a possibilidade de duas ramificações. O estático, lógico estático, e dinâmico lógico. O estático não faço nada realmente, a não ser... eu tenho a mesma base de dados para poder ver links, né? Eu estou simplificando aqui, obviamente que tem toda uma descrição, mas eu no estático, lógico, eu simplesmente avalio a rede de sucessão, de predecessão e sucessão de atividades, e na dinâmica eu vejo isso com base em cronogramas distintos. Tá? Enfim, aí nós vamos ter ali uma série de outras ramificações, até que nós chegamos o que todo mundo conhece no mercado, que são as 9 possibilidades de exercícios, que é o As-Planned As-Built, que é o Windows Analysis, que é o Time Impact Analysis, que é o As-Planned, Impact As-Planned, o colapsado. Mas cada um desses elementos, eles ocupam muitas vezes mais de uma janela. Então, por exemplo, quando você fala de Windows, o Windows vai ter ele observacional e vai ter ele modelado. Então, a metodologia não é o As-Planned As-Built, não é o colapsado. A metodologia vem de você explicar se você está fazendo uma análise observacional ou modelada, se você está fazendo uma análise estática ou dinâmica. Se você ali, dentro daquela ramificação, escolheu fazer um As-Planned As-Built, que, na minha opinião, é o melhor exercício que existe, porque você compara cenário contratual com cenário real e começa a fazer questionamentos. Né? Por que uma atividade começou mais tarde do que o planejado? E fazer a ligação com os eventos. Com né? os eventos. Por que começou? Não tem justificativa? Bom, é o construtor. Né? Não, a licença ambiental que não saiu. E você começa a analisar o porquê de deslocar. Agora, essa atividade pode ser deslocada e ela era para ser feita em 6 meses e a atividade que teve o início o atraso de início, ela pode ter sido executada com 3 meses.
Então, qual foi o atraso dessa atividade? Não houve. Não houve. Então, se você vai, por exemplo, para o modelado, você empurra uma atividade que era de 3 meses, você passa a ter ela como 6. Então, você começa a ter uma análise completamente distorcida da realidade que não representa o que de fato aconteceu. Resumindo tudo isso, é importante, então, conhecer toda essa cadeia de onde você começa a definir a metodologia. E aí é que está. Para definir essa metodologia, aí eu já te passei por dissabores, o advogado falou, eu quero que você utilize a metodologia XYZ. Não é assim que funciona. Quem define isso é o expert. Ele que tem o conhecimento para poder definir aqui a melhor metodologia é essa ou aquela. A possível, né? Não é a melhor. É a mais aderente. E passando para a conclusão, para poder ter um tempinho aí de conversar com vocês também, vocês viram que metodologias, normas, diretrizes, existem muitas, né? E é justamente a utilização delas que é necessária que o perito use e faça no seu trabalho. Como foi dito, se eu não tenho informação, não adianta eu querer escolher. E não é alguém sem ter analisado que pode dizer. Então, justamente a escolha da metodologia é um trabalho da perícia. Às vezes a gente vê o advogado na parte, ou até mesmo o julgador, dizendo, não, a metodologia vai ser esta. Se não tem a informação, nós vamos desatender a orientação do julgador, tá certo? Então, por favor, né, cada um com a sua especialidade, e é o perito, os peritos, assistentes, que podem fazer análise das informações disponíveis e escolher aquela metodologia possível ou mais conveniente, mais adequada. Eu só complementaria que é muito importante aí para quem vai trabalhar com perito, né? Esse entendimento de que o perito ele conhece a norma, conhece a prática e sabe fundamentar, porque eu já vi vários casos onde utilizou-se uma norma, mas não foi fundamentada. E fundamentação da norma, qualquer um vai entender que ela está adequada para o caso ou não. E uma norma não fundamentada, eu vi, por exemplo, recentemente, um profissional utilizar uma prática de perda de produtividade numa análise de cronograma que tem a ver com tempo, atraso. Nada a ver. E isso foi até o final da arbitragem. Quer dizer, o método, o árbitro, com muita tranquilidade, ele consegue ver, olha, essa prática ela tem a ver com produtividade, nada a ver com análise de cronograma. O caso cai, não tem jeito. Então, eu não vou, né, pedir para a gente encerrar, mas abro a palavra. Não sei se alguém lá ou aqui, se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Um questionamento ali, ó. O Ricardo Alexandre está perguntando se é comum haver equivalência entre os resultados de cálculo entre as perícias de engenharia e contábil. O Giovanni mencionou isso, Paulo, mas eu diria que são coisas diferentes. Eu diria que a resposta correta é pode haver. Pode haver. Até pode. Eu tenho um caso hoje que, quando casa, eu até falo que é muito interessante apresentar os dois. Eu tenho um caso hoje que casa, muito aderente ao cálculo de engenharia com contábil, mas não é uma regra, né? Tá. Dependendo da documentação, né, às vezes você vai usar uma documentação contábil mesmo. Aí, realmente, não vai ser preciso. Tem outra pergunta da Caroline Lisminova. Se o perito não utiliza as normas, o laudo perde credibilidade? Acho que ele perde fundamentação, né? Perde fundamentação e pode ser até analisado, né? Invalidado, né? A própria norma da BNT fala que o perito ele tem uma série de quesitos ali que ele tem que atender. Um deles é apresentar e defender sua metodologia. Então, se a metodologia vem de uma norma, né? Vem de um conceito já esgotado em termos de estudos de que aquilo é válido para aquele caso. Então, ele passa a ser um laudo frágil. Fala-se das boas práticas da engenharia, né? Então tem que ser algo de conhecimento do meio técnico. Não, e o né? CPC fala em fundamentação, né? Claro, claro. É que aí no tribunal é muito raro a gente ver um perito ter que explicar alguma coisa, entendeu? Ele se expor ao contraditório, isso é muito raro. E ele tem o poder, né? Porque o poder foi dado a ele pelo julgador.
Então, isso prejudica muito, porque você precisa, como o Giovanni falou, de um conhecimento técnico para poder entender qual é a diferença, entendeu? E aí você vê muitas vezes na justiça estatal, você vê se falar de atrasos, de impacto ao cronograma, sem se falar de caminho crítico, entendeu? Você não parte do planejado e você faz ali as simulações, as análises, por mais pobre que precisam ser, mas você tem que partir de que há um caminho crítico, que esse atraso reivindicado está vinculado ao caminho crítico e, por isso, atrasa a obra. Você vê muitas vezes que isso não tem um nexo causal entre as coisas, entendeu? Por quê? Porque não há o espaço contraditório, entendeu? Cheguei agora de uma arbitragem onde não tinha o perito do árbitro, tinham 2 experts que estavam lá, ó. Inclusive um deles era brasileiro também, estava lá trabalhando, tal, entendeu? Então a gente sabe fazer, nossos peritos sabem trabalhar assim e trabalham no mundo inteiro também, entendeu? Então a gente precisa trazer para o ambiente da disputa o contraditório explícito para que fique nítido as carências técnicas de cada tese. Mas eu entendo que cada parte vai ter um assistente técnico para contrapor um laudo do perito. Não, tem casos que não tem. Tem casos que Não, ele existe. O problema é que há um desequilíbrio de forças. Entendeu? Eu acho que, assim, muitas normas até abrem espaço para falar, se caso não se aplica as opções fornecidas, fundamente o perito tem que construir uma tese, né? Fazer um estudo robusto que justifica a não aplicação daquilo. Não, isso acontece muito na perícia de causalidade, tá certo? Então, caiu, desmoronou lá o edifício. Qual a causa? Você não vai achar isso numa norma. Então, o perito vai estudar, vai fazer as análises, né, os ensaios, e vai chegar a uma conclusão e vai justificar, olha, aqui o esforço era tal, estava acima, estava abaixo, aí caiu a corrosão, tal, o esforço adicional e pumba. Então, vai fundamentar, porque nem tudo, né? A norma dá a receita, mas cabe ao profissional aplicar. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Pois não. Nós estamos falando aqui no ambiente de peritos e não técnicos. Né? Então, tem alguma regra de você fazer a apresentação disso? Porque você fazendo análise, por exemplo, do programa, você vai lá no nível 5, volta, você chega no nível mais macro, apresentar. O quanto que se aprofunda mais ou menos, depende da complexidade, depende do público, já está afeito a isso ou não. Se você, nesse ambiente que nós estamos, no ambiente de perícia, você aprofunda, às vezes você vai até mais que o nível 5, mas na hora de apresentar, você não pode apresentar nesse nível, senão não vai haver o entendimento. Então, você tem que simplificar. Eu falo que a arte é tornar o complexo simples. Né? Compreensível, né? Compreensível. Compreensível. Então, um nível adequado é 3, até 4 no máximo. Passando desse nível de decomposição das análises, você torna o trabalho complexo para analisar. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma obra que tem 5 áreas. Então, você falando de um assunto que, para mim, dói, que é, se você está fazendo análise de cronograma, tem que analisar caminho crítico. E não existe outra forma, né? A não ser que seja, por exemplo, a paralisação de obra, que aí você pode fazer uma análise mais genérica. Agora, quando você fala de uma análise de cronograma pura e simples, é caminho crítico. E você tem 5 áreas, então, qual a área crítica? Ali você analisou no nível 1, são 5 áreas, ou então no nível 2. Abre aquela área crítica. Se você quiser aprofundar mais, você tem que ter a resposta para questionamentos e para isso aprofunda mais. Mas na hora de expor, esse nível 3 é o nível adequado, até o nível 3. Giovanni, é importante, sim. Você pode até ter um atraso, mas ele pode estar e ser culpa de A ou B aquele atraso. Mas o impacto está naquele atraso, né? Então, o impacto está na equipe de engenharia, está na equipe desse ou aquele serviço. Isso não vai se traduzir no impacto para a obra como um todo, para o projeto como um todo. Eu não sei se a sua pergunta também foi de fazer a apresentação em si ou de quanto detalhar. As duas coisas estão um pouco interligadas. Porque depende,
quando você vai no detalhe por spot para depois mostrar no Porque marketing, depende também... quanto que o outro lado, os jogadores, né, os não técnicos, como que eles enxergam isso? Depende da demanda, né? Da demanda do tempo que o jogador tem para acompanhar, para entrar nesse caso. Eu resumiria que você tem que aprofundar até o nível completo do que foi o cronograma das partes. Você tem que, seu cronograma tem 20 níveis, e você vai ter que ir no 20º, mas na hora de trazer isso para esse ambiente, você não consegue, em termos de redação, em termos de defesa oral, em termos de exposição, explicar tudo isso e nem entrar nesse nível. Então, você vai ter que trazer isso para um nível onde a coisa frua, e aí é nível 3. Nível 3 é o mais adequado. E o contraditório sim, né? Você pode ter entrado com a contraparte, né? Com as partes, no detalhe, num outro ambiente mais... Uma audiência também, eu acho que a ideia é a estratégia do negócio. Qual a mensagem que você quer deixar para o dado? Então, aonde você vai ali, o que você quer mostrar, é o ponto principal. Principalmente entender o outro lado, como o outro lado vai vir. Eu acho que isso também é fundamental para você entender até onde você chega ali. Agora, esse ponto que a gente está conversando aqui, eu só faria um comentário adicional, que eu acho que o IBDIC, ele tem um trabalho interessante, inclusive em março vai ter um curso, que é o Engineering Talks. O que é? Eu acho que é um advogado que está nesse ramo da construção, ele não precisa ser... Nós, como peritos, nós não temos que entender o direito a fundo, mas a gente tem que ter uma noção do direito aplicado à construção. Essa noção é importante. Da mesma forma, o advogado que ele atua no direito da construção, é importante que ele tenha conhecimentos básicos. Como é que pensa esse engenheiro na hora que está planejando, na hora que está formando o preço, na hora que está produzindo? E como é que pensa o perito? Então, isso é muito interessante. Que ferramentas tem para utilizar? E nós já fizemos isso, são 4 módulos do Engineering Talks, nós fizemos em 2020. E 2021 também? E nós vamos repetir agora, que é justamente, a gente chama de Engineering Talks, que é conceitos, como é a formação de preço, como se faz o cronograma, e aí com um pouco mais de tempo para que o advogado tenha noção, saiba ler, ver, né, o que ele está recebendo e perceber uma norma de produtividade sendo usada no cronograma. Ou até que um caminho crítico não foi utilizado para analisar um... Então, os conceitos básicos, né, porque dói muito para quem é profissional e faz um baita trabalho, diria, num determinado caso, está muito seguro dele, e muitas vezes vem um perito do tribunal ou do juiz, não importa, e faz um trabalho que não tem nenhuma fundamentação. E aquele trabalho é acatado. O Rui tem uma pergunta, né? Só uma pergunta. Você estava comentando, e eu concordo, que essa questão é essencialmente técnica e é discricionalidade técnica do perito, definir sua metodologia. Mas a gente, como advogado, a gente considera a estratégia fazer quesitação bem fechada e já definir na quesitação a metodologia. O que você acha dessa estratégia? O advogado já sabendo, já antevendo, já tendo feito as suas projeções, já induzir na quesitação a metodologia? Eu, como perito, faria o seguinte, faria o exercício, obviamente, obedecendo da aquisição, e faria o outro exercício para falar, esse é o correto. E o resultado vai ser totalmente... Né? E quando fez a aquisição, tinha um parecer antecedente que fundamentou essas perguntas. Você já tem uma estratégia. Eu sempre tenho muito, como advogado, olhando do lado do advogado, o quesito bom é aquele que já tem a resposta. E a gente sempre tem a aquisição mais fechada possível. E aí, que o perito já dá esse poder, você define a metodologia. Tem 9 formas com 9 resultados. Não, eu vou fazer uma projeção que passa por esse método. Então, assim, estrategicamente, você quer a liberdade técnica e a gente já quer balizar muito. Não é que a gente quer a liberdade, a gente tem a possibilidade com aquelas informações, com aqueles... Dois profissionais diferentes. Né? Você pode fazer isso com os outros textos técnicos. Você vai fazer com ele, vai apresentar sua peça, falar, perfeito. Você pode até perguntar sobre determinado método ou perito, mas o trabalho do perito é fazer o melhor com as informações disponíveis no tempo disponível. O tempo também é uma variável importante para o trabalho do perito também, né? Porque nem sempre ele vai conseguir fazer no prazo adequado. Na ACE, a gente discute muito isso também, e na própria, acho que na 29, trata disso. Você pode fazer um estudo
ultra detalhado, mas vai sair mais caro do que a indenização que você vai calcular. Então, é preciso haver o equilíbrio entre a energia, o esforço, o recurso despendido naquela análise comparada com o resultado. Não é direcionado pelo quesito. Não, É de isso jeito que o nenhum. João falou. Aliás, eu sou contra quesito. Para mim, quesito tinha que acabar. Eu acho importante. Termo de referência Eu acho e importante. fala que assuntos querem ser elucidados. Né? Sabe? Eu já trabalhei em alguns casos que não tinha quesito, onde foi feito um termo de referência muito bem feito. Fala, olha, precisa elucidar sobre o atraso, responsabilidade sobre atraso, a questão Calcular isso, aquilo, e eu entendo que o perito também ele tem que apresentar, quando existem, alternativas, cenários para o julgador. Se o atraso foi causado por A, a indenização, o cálculo é tal. Se o atraso for causado por B, o cálculo é outro valor. Não é o perito que decide. Costumo dizer que a arbitragem é um ambiente muito salutar para as disputas, porque quando você está no judiciário comum, nem o perito é ouvido pelo juiz. A verdade é essa. Nem o perito, quanto mais o assistente. Então, às vezes acontecem as aberrações. Na arbitragem, você tem a oportunidade de discutir a metodologia, de expor, e por vezes, isso eu já vi acontecer, o assistente técnico consegue vingar a metodologia dele e a tese dele perante Defender, né? o Defender. assistente, fazer com que ela sobressaia em relação ao que o perito está colocando e o outro assistente está colocando, porque ali o árbitro escuta, ele lê, ele se convence, né? E a prova é dirigida a eles, não a ninguém mais do que eles ali então estão convencidos com o que uma das partes colocou, porque a coisa parece que não, mas ela é meio que óbvia. É só entrar um pouquinho ali que você consegue ver que não tem muita saída para não ser aquele método. Fabiano. Na verdade, na justiça comum, eu acho muito importante o quesito. Porque o quesito garante que o perito não vai passar batido. E muitas vezes o perito não quer passar batido pelo que te interessa. É importante que você expresse o que realmente te interessa. Porque muitas vezes o juiz manda a perícia, adiante dos fatos e do pedido de perícia, nomeio a Fabiana e estima os honorários. Ele não fala nem o que você tem que fazer. Você tem que ler o processo, entender o que está ali, para que você decida o que tem que fazer. Então, eu acho que existe, pelo menos na justiça comum, que é uma outra forma de orientar o trabalho, né? É importante o quesito exatamente para que o perito também, naquele momento da quesitação, que ele lê os quesitos, ele entenda. E muitas vezes já aconteceu de eu falar, nossa, mas eu não olhei isso, não tinha nada a ver com o que eu pensei que ele queria. E aí eu volto, faço aquele quesito e atendo. Porque o juiz, mais uma vez, muitas vezes ele não delimita o seu trabalho. Ele te nomeia e você decide. E os quesitos ajudam muito. E é gostoso quando você vê quesitos do juiz. É maravilhoso. Você vê que ele entrou no caso e ele é o mais assertivo. Né? Não, e é ele que quer a informação, precisa da Os informação. advogados, eu acho que o quesito é fundamental na justiça. É fundamental. Bom, nós estamos 10 horas chegando. Uma dúvida que eu já tive várias vezes, mas eu nunca cheguei nem a viver uma situação dessas e nem a me aprofundar o suficiente no assunto. Se em algum momento vocês aplicaram, pensando aí principalmente em normas internacionais, lá da ACE, da Society of Construction Law, de incompatibilidade entre a metodologia proposta pela norma e o direito brasileiro. E eu penso principalmente, por exemplo, quando você vai para o Código Civil, que ele fala que se indeniza o dano direto e imediato. E aí você vai falar para uma metodologia que calcula indirect loss ou alguma coisa nesse sentido, principalmente em cadeias de atraso. Ou então, por exemplo, quando tem atrasos concorrentes sobre o atraso do contratado prevalece sobre o atraso do owner. Isso é contra, em tese, a teoria de culpa concorrente do direito brasileiro. Vocês já chegaram a enfrentar alguma discussão? É muito casado. Eu nunca tive essa... por exemplo, quando você trata de análise de programa, você tem 3 tipos de atraso. O atraso que é justificável e compensável, que é o atraso que o dono da obra produziu. Então, ele é justificável, você ganha prazo, e ele é compensável, você ganha preço adicional no seu ponto.
ele é não justificável, você está sujeito a penalidades e outros danos que o contrato permite. Ou ele é concorrente. Se ele é concorrente, cada um responde pelo seu. E, até onde eu sei, no direito brasileiro, a coisa, ela é casa. Até tive uma discussão uma vez com o Leonardo sobre isso, num evento, esse evento, que é o... Mas se ele é concorrente, os dois causaram aquele pedaço de atraso, e aí não caberia, cabe o prazo adicional. Não cabe você penalizar, porque é um atraso, mas também não cabe pedir uma indenização, quer dizer, uma compensação, porque você está ficando mais tempo no empreendimento. Então, eu não vivi, o único ponto que eu vejo lá fora, que o pessoal pratica, e aqui a gente tem uma cultura um pouco diferente, diz respeito à produtividade, porque quando você trata de perda de produtividade, você usa, por exemplo, o Magic Mind, pode ser que você consiga aferir que a construtora, por exemplo, teve uma eficiência maior do que ela planejou, maior do que ela orçou. E aí ela começa a ter, por exemplo, na conta da perda de produtividade, valores superiores ao total cost. Total cost é o máximo de perda que você compara o histograma previsto e real. Lá fora, o pessoal aceita isso, porque, na verdade, você acabou prejudicando a performance da empresa e aceitaria-se, sim, pagar mais do que a diferença do histograma. Aqui, por várias vezes, a gente entrou com essa tese e tivemos dificuldade. Então, a gente hoje limita essa análise ao total cost. Vamos fazer um complemento à questão da ACE também, né, Adri? O conteúdo que tem ali foi elaborado por americanos canadenses, são utilizados lá, né, são aceitos, principalmente aceitas, né, as teorias. E a própria 25R, ela tem uma metodologia de cálculo que vem a partir de uma pergunta: existem atrasos concorrentes? Aí você tem a metodologia indicada. Então, acho que as coisas se casam muito, sabe? Então, mas justamente isso, né? A ACE começou, né, na América do Norte, e hoje ela tem uma participação, uma presença muito grande de outros países, de outros membros de civil law. Então, hoje já... Não, espera aí, veja no seu... tal, como é o caso do FDIC. Quer dizer, os prazos do FDIC, dos contratos padronizados, não servem, não podem ser aplicados no direito brasileiro, todos eles. Então, né, de prescrição, para exclusão. Então, é preciso justamente essa análise para isso. Agora, sobre esse tema, obra é obra em qualquer lugar do mundo, e quando a gente fala dessas normas, a gente está falando de condição técnica. Então, é interessante porque essas práticas, elas vêm da década de 70, 70, então aquilo foi bastante experimentado, foi bastante, e é revisado. Então, nós começamos a usar isso no Brasil, eu diria que por volta de 2005 a gente começa a utilizar. A primeira arbitragem que eu participei em 2007, eu não utilizava, e do outro lado estava uma empresa que depois a gente veio fazer uma aliança com eles, que é o pessoal da Naviga, e eles vieram com essa metodologia, né? E aí eu falei, pô, faz sentido. Aí nós começamos a... Então, em 2005, por aí começa a vir isso no Brasil. Só que quando vem do Brasil, isso já estava assim, estudado, estressado, né? E aí, quando vem para cá, a gente começa a contribuir, né? Então, hoje, aqui no Brasil, o pessoal contribui. Mas é algo técnico. Obviamente que pode ter algum conflito com as questões de normas legais, né? Pode, mas eu não tenho vivido isso. Eu só queria contribuir em 2 comentários. Eu não sei teu nome, Paulo. O Paulo falou de caminho crítico. Quando você fala em caminho crítico, você subentende um cronograma lógico. Tá? Eu trabalho com planejamento já há 20 anos. Fui responsável pelo planejamento de Belo Monte. Tá? E na minha equipe tinha um rapaz novo que ele chegou para mim e falou assim: olha, eu finalizei o planejamento aqui e tal. Eu falei: tá, a tua rede lógica é lógica? Aí ele falou: tá bom. Qual que é o prazo que está dando aí? Não, aqui está máximo folga 0. Ah, tá bom. Então pega uma atividade aí, coloca que ela vai durar 1.500 dias. Aí o cronograma foi lá para frente. Mas continua com 0. Continuou com 0. Aí ele ficou me olhando, eu falei: mas você falou quando que o cronograma tem que terminar? Porque senão o programa vai calcular a data mais tarde com relação à última atividade do cronograma. Ah, é mesmo, tem que terminar em tal data, né? 2010. Não, né? 2010 começou a obra.
2015. Pronto, então você tem que ir lá dizer. Aí ele, puto, olha, aí ele ficou todo feliz. Apareceu aqui, ó, menos 1.000 e tantos dias de folga. Eu falei, tá bom, tá começando a ficar lógico, né? Então, assim, a nossa realidade, a realidade da engenharia brasileira, ela está muito difícil, né? Vocês devem viver isso, vocês sabem do que eu estou falando. Então, assim, as empresas que tinham histórico de ter engenharia, de ter planejamento, essas praticamente não existem mais. A Camargo Corrêa fechou as portas. A Camargo Corrêa hoje é uma empresa de aluguel de equipamentos, né? Empresa que construiu Itaipu, Tucuruí, né? A gente sabe o que é o nome Camargo Corrêa. Não existe mais. A Odebrecht ficou desse tamanhozinho. Então, assim, eu trabalho com consultoria no mercado de obras, de infraestrutura. Você pega um planejamento da obra que está no Excel. Que rede lógica? Que caminho crítico? Como é que você analisa isso? E está certo. Aí o cara pega, vou pegar o exemplo aqui desse prédio. Você tem, provavelmente, uma entrada de energia, você tem uma subestação ali. Aí o cara chega e fala assim, não, eu amarrei a subestação com o término do 8º andar. Aí o cara fala assim, não, o cara atrasou lá o negócio, não, eu não terminei o 8º andar, eu quero impacto no meu cronograma, eu quero ser ressarcido. Aí você fala, cara, peraí, vamos olhar, né, exatamente do que você está falando. Então, assim, quando se fala em análise de cronograma, tem uma análise prévia aí, que é o seguinte... Consistência. Não, a consistência do cronograma. E não só a consistência do cronograma enquanto rede lógica, né, das ligações que tem predecessoras, porque tem uma análise que é muito simples, assim, essa atividade, ela tem uma sucessora, porque tem atividade que está perdida no cronograma. Ah, não tem sucessora? Eu falei para o meu rapaz lá, então você não precisa terminar essa atividade. Não, eu tenho que terminar, senão... então você tem que dizer em que momento ela tem que terminar. E você tem que entregar a obra. Isso, para perícia, você tem 2 regras básicas. Primeiro, o caminho crítico do empreendimento, esquece, porque você que vai traçar agora de trás. Do dia que você tem a partida da planta até o dia que começou, você olha para trás. Então, esse caminho crítico foi construído ao longo da obra, esquece. E 2, não confia no software. Não, sim, o software é só uma ferramenta de análise. Então, o segundo comentário é o seguinte, os problemas de engenharia, de planejamento, de perícia e tudo mais, eles vão ser enormes, porque as empresas que tinham histórico, e é diferente da indústria, né? Na indústria, você pega um equipamento novo, a gente aqui, ó, vamos começar uma fábrica nova. É uma semana de treinamento, mais 15 dias no equipamento que cada um vai operar, em um mês a gente está botando a fábrica para trabalhar. Agora, na engenharia não tem. Na engenharia, cada obra é uma obra, cada problema é um problema, né? Começa a deslizar um barranco, né? O talude rompeu. Quer dizer, o dia a dia de obra não é o mesmo da indústria, apesar que a gente chama de indústria. Então, assim, as empresas que tinham conhecimento técnico e o capital humano que a gente tinha na engenharia, esse praticamente está dizimado. Então, hoje a gente tem uma dificuldade gigantesca, e nós vamos ver isso. Vamos reconstruir o país, vamos fazer as estradas, vamos fazer porto, vamos fazer... Cadê essa empresa? Né? Então, a gente vai sofrer bastante e a gente vai ver inúmeras aberrações aí, de cronograma, de execução e afins. Tá? Bom, Nosso tempo. Nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença de vocês, quem está no virtual. Eu peço para a Adriana, como diretora do IBDIC. Né? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos vocês hoje. Acabei chegando um pouquinho atrasada e não pude acompanhar o café da manhã inteiro, mas é um prazer recebê-los. Fico muito feliz que a gente teve um bom quórum e queria convidá-los a acompanhar os próximos cafés da manhã, sempre no finalzinho de cada mês. E fiquem atentos que o invite circula pelo mailing do IBDIC. Então, E o Engineering Talks, né? Começo de Engineering março. Talks, Para quem quiser se aprofundar, conhecer. qual vai ser o tema primeiro? Primeiro, São seria 2, formação de custo, vai ser um dia. Com dois 8 módulos. horas de manhã, formação de custo, e à tarde, planejamento de obras. Eu recomendo demais, é muito, muito, muito legal. Engineering Talks, vale muito a pena. Então, né, obrigado para vocês. Vou encerrar aqui. Né?